Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera que curte aí teorias da conspiração tá pirando com o fato que ocorreu em meio a esse clima tenso entre Estados Unidos, Irã, ataque de mísseis, drones. Ocorreu um terremoto próximo a uma instalação nuclear do Irã. E aí todo mundo já começou a levantar aquelas teses com base da tecnologia do HAARP. A famosa HAARP. Quem curte teoria da conspiração certamente tem uma ideia do potencial de você encaixar o HAARP numa situação como essa. Porque é muita coincidência, Logo após a tensão e o clima de guerra entre Irã e Estados Unidos, inclusive com ataques e mortes, você vê uma instalação nuclear sendo ameaçada por um terremoto. É muita coincidência, que a gente começa a suspeitar. Porque no mundo desses caras aí, eles usam muito essa cortina de fumaça chamada coincidências. E nem sempre é isso. Muitas vezes, essas coincidências trabalham em favor deles para ocultar as reais ações, o que realmente aconteceu. Mas e o HAARP? Por que a gente já fala do HAARP? Porque o HAARP é uma tecnologia, ou pelo menos essa é a ideia, de origem norte-americana e que teria essa possibilidade de atuar desse jeito. Como, por exemplo, provocando terremotos artificialmente. HAARP, para quem não sabe, está boiando aqui do que eu vou dizer, e por incrível que pareça tem muita gente que não se liga ainda, HAARP seria uma espécie de um projeto, nem tão secreto assim dos Estados Unidos, que consiste em instalações, que a gente vê muitas imagens aí pela internet, com aquelas dezenas de antenas gigantescas apontadas para o céu, e que estariam emitindo sinais para a atmosfera. Na verdade, numa declaração oficial do próprio Estados Unidos, seriam antenas que transmitem sinais para a ionosfera da Terra, com a ideia de provocar algum tipo de reação. A ideia era provocar, com esses sinais, o aquecimento da ionosfera e observar as reações e como isso pode ser usado ou aplicado em tecnologias, como, por exemplo, de GPS, de informações. Mas, cara, quando envolve Estados Unidos, todo mundo sabe que a coisa não é tão simples assim, cara? É exatamente isso. Estados Unidos. Se tiver o nome Estados Unidos e uma tecnologia suspeita, oculta ou com potencial gigantesco, como é o da HAARP, por exemplo, não muito explicado, aí todo mundo já começa a suspeitar e ligar já as famosas e clássicas teorias da conspiração. Porque os Estados Unidos têm essa tradição de investir muitas vezes uma grana pesadíssima em alguns projetos e mantê-los ocultos. Às vezes eles até fazem uma declaração oficial para lançar uma cortina de fumaça, que não é bem isso, é uma coisa simples e tal, mas na realidade, quando os Estados Unidos está investindo grana, dentro da sua tradição imperialista, de militarmente estar querendo sempre estar à frente dos outros, eles investem essa grana quando tem algum tipo de possibilidade de retorno ou ganho militar. Os Estados Unidos nunca investem grana para, sei lá, melhorar o potencial de plantações, por exemplo, para purificar água, para purificar ar. Não, os Estados Unidos está dando jeito de construir sempre armas, das mais variadas e versáteis possíveis, secretas, surpreendentes, inesperadas. Essa é a ideia deles. E quando é assim, eles investem muita grana, só que eles não podem declarar. Então eles falam qualquer bobagem para a galera abraçar, que olha, a gente está mandando esses sinais para a ionosfera, para observar lá uma aurora artificial, para ver. Nada a ver. Se está investindo grana pesada, como eles investem, e sempre investindo no HAARP, é porque eles têm alguma ideia de uma espécie de retorno militar para aquela tecnologia que está sendo desenvolvida ali. É assim que funciona nos Estados Unidos. Por isso que a galera já liga imediatamente o HAARP a teorias da conspiração. Porque não tem nada a ver você falar em transmitir sinais para aquecer a ionosfera. Qual a finalidade? De acordo com os Estados Unidos, seria um ganho para a humanidade, melhorar as tecnologias de comunicação? Não, você sabe que não é. Os Estados Unidos não têm esse tipo de intenção, muito menos eles iriam esconder isso de alguém, com o investimento pesado que eles estão colocando ali. Então muitas pessoas, sejam elas comuns ou autoridades públicas, inclusive essas, levantam essa suspeita da finalidade do HAARP. Porque, em teoria, o HAARP seria uma espécie de uma arma, pelo menos com potencial de destruição em massa. Ela poderia
né, entre outras coisas, interferir em placas tectônicas, provocando artificialmente terremotos, e isso pode ser usado como uma arma contra os inimigos. Ela poderia, por exemplo, alterar a temperatura da atmosfera e dessa forma interferir no clima, né, do planeta. Isso também pode ser usado como uma arma, né, para afetar e prejudicar seus inimigos, por exemplo. Ou até mesmo, né, controlar o nível de radiação que é filtrado pela camada de ozônio, né, podendo deixar uma certa região do planeta, por exemplo, né, sendo vítima ou alvo desse HAARP, né, tendo uma incidência, né, de radiação externa do planeta bem mais alta do que o normal, prejudicando assim os moradores, ou as plantações, ou os animais. Entende que o potencial disso ser controlado e usado como uma arma é muito perigoso? E com certeza a galera vai suspeitar disso. Como eu disse para você, não é só gente comum que acha isso, como eu e você aqui. Existem autoridades públicas, chefes de nações, gente importante da comunidade científica que leva, né, essa suspeita a um outro nível, cara. E agora, do nada, no meio desse clima tenso, Estados Unidos e Irã, coincidentemente, é o que eu disse para você, né, surge esse terremoto próximo a uma instalação nuclear do Irã. Alguns já levantaram aí a ideia de que aquela região sempre sofreu com alguns pequenos terremotos e não tem nada de anormal, não dá para você comprovar a teoria do HAARP ou de uma arma envolvida no processo, né, que isso aí é só fake news e teoria da conspiração na internet, que adora ficar se apegando a isso. Aí eu já levo uma seguinte ideia para vocês. Quando os caras constroem essas instalações nucleares, eles levam em conta vários fatores, inclusive esses, né, de danos naturais. Se aquela instalação nuclear não pode ser vítima, por exemplo, de um terremoto, né, de uma grande tempestade que pode afetar o funcionamento dos equipamentos, né, de um tsunami, como aconteceu lá no Japão. Quem constrói essas instalações leva tudo isso em consideração. Então é meio suspeito, né, você criar uma instalação nuclear numa região que sofre com pequenos terremotos, né, e é algo assim natural e incontrolável. Aquele pequeno terremoto de sempre, regular, que não oferece risco, pode se transformar, sei lá, numa circunstância alterada, um grande terremoto e afetar, né, o funcionamento real da instalação nuclear, colocando em risco, né, até a população mundial. Você não acha estranho isso? Eu já começo a citar aquelas ideias de que se os caras constroem essas instalações nucleares, né, que é só para captar energia perto a falhas geológicas, né, que passam por esse processo de pequenos terremotos, talvez a ideia já seria essa mesmo. Né? Inclusive aproveitar, né, essa circunstância dos pequenos terremotos para fazer os testes nucleares necessários para desenvolver seu artefato atômico. É o que aconteceu com a Coreia do Norte. Né? Quando a Coreia do Norte estava testando, né, seu material atômico lá para apavorar os seus inimigos, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, né, ela fez isso e causou pequenos tremores. Pequenos não, né? Tremores consideráveis numa região de teste deles lá, que chamou a atenção do mundo, da comunidade científica, da comunidade militar. Pô, os caras desenvolvendo a mesma arma já estão lá testando. E muitas vezes os testes são exatamente para isso, para mostrar que você já tem a arma. Que você testou e ela funcionou. Agora é só a capacidade, né, de produção, né, da potência e de como você vai usar ela. Aí você tem que desenvolver os mísseis, a tecnologia necessária, né, para transportar isso daí, mas é outro processo. Você testou a arma, então quer dizer que você causou um terremoto com uma explosão nuclear controlada, você já tem um artefato atômico. Ou você pode alegar isso para o restante do mundo e ninguém vai duvidar de você. O Irã sempre teve essa ambição de ter uma arma atômica, né? Nunca é naquela ideia de você atacar o seu inimigo, o adversário, como tem, né, a postura dos Estados Unidos perante o mundo, ameaçando todo mundo. Quem tem um artefato atômico, a ideia é de inibir os seus inimigos de atacarem você. Se você tem uma arma atômica, ninguém te ataca, ninguém te ameaça. Olha de novo o caso da Coreia do Norte. De repente, ninguém mais fala da Coreia do Norte. Os Estados Unidos com Trump anunciaram, né, uma chuva de fogo e tal sobre a Coreia do Norte, e agora os caras testaram as armas, já mostraram os mísseis, e pronto, ninguém. É como se a Coreia do Norte não existisse. Viraram todo mundo amiguinho dos caras lá. Então o Irã também tem essa ideia, tem essa visão. Só que os Estados Unidos nunca vai permitir que o Irã tenha um artefato atômico. Pelo menos eles não vão deixar fácil isso acontecer. Os Estados Unidos não quer que ninguém mais tenha armas atômicas, principalmente uma nação que se declara inimiga deles.
que seria uma ameaça a eles. Então é curioso você observar isso. No caso da Coreia do Norte, tem mais um detalhe também curioso a respeito, né, de uma circunstância parecida. A Coreia do Norte, ela havia realizado nos seus últimos testes de sucesso, né, com artefatos atômicos na região, por volta do dia 3 de setembro de 2017. E teve lá os tremores relacionados ao teste, e a galera ficou tudo, né, condenando as ações, as manobras militares, as intenções da Coreia do Norte. Ocorre que 20 dias depois, eu acho que no dia 23 de setembro do mesmo 2017, aconteceu um pequeno tremor próximo à região de testes de armas nucleares da Coreia do Norte. Então já é um detalhe que você vê e observa a atenção. E se aquele pequeno tremor aconteceu um intervalo tão grande, né, entre o teste e o terremoto natural, né, que chama a atenção, porque naquele local, né, e não quando aconteceram, né, controladamente os testes. Aconteceu um tremor naquela região como se fosse um teste, mas de uma outra coisa. Tanto que a galera ficou indecisa entre apontar causas artificiais, no caso do teste nuclear, ou causas naturais. E geralmente essa arma, a HAARP, se é que ela é real e funciona como a gente acredita, ela teria essa simulação de uma causa natural. Ninguém tem essa tecnologia para provocar um terremoto. Então se acontece terremoto, é natural, não se pode fazer nada. Curioso é que a galera vai determinar que o epicentro do tal tremor foi por volta de 10 quilômetros na Coreia do Norte. Exatamente os mesmos 10 quilômetros do pequeno tremor agora próximo à instalação do Irã. Um epicentro de 10 quilômetros de profundidade. Seria a faixa de atuação do HAARP. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou encaixando em teoria da conspiração? Estou me aproveitando, né, dessas circunstâncias coincidentes? Não. Porque uma das vítimas, um dos alvos que a gente mais difunde aí na ideia e na teoria, né, da utilização do HAARP, seria o grande teste do HAARP, para saber os seus reais efeitos, né, sobre uma nação, sobre um povo, foi no Haiti. Muitos levantam a tese de que o Haiti, em 2010, foi vítima de um teste do HAARP. Seria um país que não oferecia nenhum risco. Não ia atrapalhar a questão dos interesses norte-americanos, o restante do mundo ia ficar comovido, mas ninguém ia correr atrás sobre descobrir o que realmente aconteceu. Então seria uma espécie de vítima perfeita para um teste. E realmente, houve um terremoto em 2010, o terremoto matou mais de 200 mil pessoas, e o epicentro foi na faixa dos 10 quilômetros. É o epicentro. Isso chama atenção, pelo menos para mim sempre chamou atenção. Esses tremores em locais coincidentemente suspeitos e tal. Né? Cara, é complicado, não dá para você descartar, né, a possibilidade, mas também não dá para você comprovar que foi o HAARP. O HAARP causou o terremoto, porque ele poderia simplesmente ter afetado, né, de maneira bem drástica o funcionamento da tal instalação. Mas eu não sei se é uma tecnologia tão exata assim como eles esperam, ou se é só uma coincidência de questões naturais. Então, galera, não dá pra gente comprovar nada só por esses fatos, né, aleatórios, coincidentes, né, que aconteceram ali. O terremoto, o conflito, o HAARP, o epicentro, né, o local. Mesmo porque o segredo dessa arma, dessa suposta arma, do funcionamento do HAARP, seria esse. Não dá pra você provar nada. Entende isso? Só que olha só, tem mais detalhes envolvendo o processo aí. Muita gente levantou que poderia e deve ser um terremoto natural. Apesar do epicentro ser coincidentemente de outros fatos relacionados ao HAARP, né? O local também é muito suspeito, né? A praticidade da situação, da coincidência ali também, né? Do momento. Né? Mas ocorre que, nessa mesma faixa de horário do acontecimento do terremoto, do pequeno terremoto próximo à instalação nuclear no Irã, um avião ucraniano caiu em território iraniano. Então a coisa fica um pouquinho mais complicada de você observar, porque é através desses detalhes que a gente começa a ficar levantando essas teorias e comprovando essas ligações suspeitas. Praticamente no mesmo horário do terremoto, o avião caiu. O terremoto ocorreu aí por volta de 10 para 7 da manhã, e o avião, né, levantou o voo atrasado por volta de 6 e 12 da manhã, caindo na sequência. Então o horário coincide muito. E aí levanta aquela suspeita. Se o HAARP foi utilizado na região, né, o HAARP tem um efeito de interferir em ondas de rádio, por exemplo. E ondas de rádio também são usadas para controlar os equipamentos de voo,
né, ainda mais sofisticados de um Boeing, como é o caso do avião ucraniano. Porque a queda desse avião matou várias pessoas, entre elas vários canadenses e outras pessoas, né, de outras nações, que eu acho que estavam fugindo de algum lugar para algum lugar. Ainda mais no clima tenso que vive o Irã, que pode ser vítima de um ataque, de uma guerra dos Estados Unidos. Então é melhor sair de lá. Mas se o Harp fosse ou fora utilizado na região, pode sim afetar, né, os instrumentos de navegação de um Boeing, provocando a sua queda. Seria essa uma das consequências do uso do Harp, uma das comprovações de que ele foi utilizado. Equipamentos eletrônicos mais sensíveis são seriamente afetados, né, durante o acionamento do Harp. E muita gente liga a utilização do Harp, né, com a observação desses fenômenos. E dá para derrubar um avião, sim. Você sabe muito bem que derrubar um avião não é tão complicado assim para essa galera aí. Se os caras utilizam até em locais como o Brasil, por exemplo, para derrubar o ministro do STF, ou pelo menos o avião no qual ele estava, né, para derrubar um avião lá no Irã também, né, isso aí não é nada demais. Se foi o Harp, ou se foi uma outra tecnologia, um outro tipo de arma, ou sabotagem mesmo, a gente nunca vai saber. Porque, inclusive, quem pratica esse tipo de ação, depois passa pelo processo de queima de arquivo, a gente nunca vai ter uma confissão, nunca vai ter uma confirmação. Então, mas é muito suspeito, cara, a coincidência do horário da queda do avião com o horário, né, do terremoto suposto lá, natural, né, com as coincidências envolvendo o Harp, com as coincidências envolvendo o Harp e Estados Unidos, com as coincidências envolvendo o momento tenso entre Estados Unidos e Irã. Percebe que tudo tem uma ligação muito esquisita, cara. Lembrando para vocês aqui também que quando cai um avião assim, cara, você tem que prestar atenção em quem estava a bordo. Geralmente, os noticiários vão dizer para você, né, que só morreram algumas pessoas, mas não especificam quem estava no avião. E é muito importante saber quem estava no avião. Porque muitas vezes eles derrubam o avião por causa de uma pessoa. Uma pessoa importante para eles, né, com alguma ação e reação e consequência que ela ia promover e que quem está por trás do processo precisava neutralizar. Então tem que se levar em consideração quem estava no avião. Mas derrubar avião não é algo assim, né? Olha, os caras não fariam isso. Algo assim que você acha surpreendente a ponto de não acontecer. Os Estados Unidos mesmo, acho que em 1988, se eu não me engano, eles derrubaram um avião iraniano, com quase 300 pessoas a bordo. Eles confundiram um avião comercial com 300 pessoas, né, com um caça do Irã. E aí atiraram e derrubaram o avião. Desse avião tinha mais de 50 crianças, cara. E os Estados Unidos nunca pediu desculpas por esse fato. Então é um negócio suspeito. Uma queda de um avião não é algo simples. Eles derrubam o avião mesmo. Quando eles querem provocar uma certa reação ou uma certa consequência, eles derrubam. Para eles não é problema derrubar um avião. É fácil tirar um candidato à presidência de um país, tirar um ministro do STF que está embaçando, tirar um presidente, tirar um cientista, tirar uma celebridade, né, do cenário. É fácil. Ou tirar uma pessoa desconhecida, mas que é importante no mundo deles lá. Entende, né, o que está envolvido por trás disso daí? E aí eu levo mais uma outra ideia, porque rapidamente após a queda desse avião e todo o clima tenso envolvendo o Irã ali, muitos veículos de comunicação controlados, né, pelos mesmos grupos de sempre, já começaram a especular que a queda do avião estaria relacionado, né, aos ataques de mísseis efetuados pelo Irã. Então o Irã atacou com os mísseis, né, as bases americanas no Iraque e aí o avião caiu. Aí você já fica ligando aquela suspeita de que, quem sabe um míssil não derrubou o avião. E aí o Irã estaria sendo incriminado. Seria mais do que uma fatalidade, seria um crime do Irã. Ou talvez fosse até um ataque deliberado mesmo, que eles não querem assumir. Mas ocorre, cara, que essas bases eram dentro do Iraque e foram atacadas de lá. Lembra, eu comentei com vocês em outro vídeo, não sei se publiquei ainda, células de ataque rápida, né, como Hezbollah, Hamas e outros grupos milicianos que atuam com o apoio do Irã, vão ser usadas nessa guerra, né, de fronteiras de milícia, essa guerrilha contra os norte-americanos. Entende isso? Então não foi o próprio Irã que, das suas bases internas lá, lançou os mísseis contra as bases iraquianas. Ou pelo menos as bases norte-americanas dentro do Iraque. Inclusive detectaram que os mísseis foram lançados de base avançada do Irã, que está dentro da Líbia. Lembra que eu falei do Hezbollah? Então não tem nada a ver o ataque do Irã contra as bases norte-americanas com o míssil.
que poderia ter atingido, por exemplo, segundo as suspeitas e as insinuações da mídia, a respeito do avião que caiu no Irã. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eles já falam naquela questão da cortina de fumaça. Vamos falar que a galera mesmo vai ligar as coisas e olha o Irã, terroristas, derrubaram um avião com vítimas inocentes e tal. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Só que o negócio vai ficando um pouco mais suspeito, né? E é foda, mano. Tocar esses assuntos aqui, pra mim, eu viajo. Porque se você prestar atenção em alguns outros detalhes, a tal caixa preta do avião do Boeing que caiu no Irã foi recuperada pelas autoridades iranianas. Só que eles já falaram e anunciaram que não vão entregar a caixa preta, nesse momento pelo menos, né, para as autoridades norte-americanas. Nem faz sentido, se eles cortaram relações, se um tá atacando um míssil no outro, um matando gente do outro, simplesmente, caiu um avião aqui, toma a caixa preta, faz sua análise aí. Os Estados Unidos não é sei lá, autoridade, xerife mundial, né, com aquela credibilidade de imparcialidade para observar, por exemplo, a caixa preta e falar que realmente foi uma falha técnica. Ainda mais se eles forem culpados de alguma forma, ou der para detectar isso na questão da caixa preta do avião. Lembra que eu falei do HAARP norte-americano? Rapidamente eles poderiam simular e, né, forjar ali, né, uma análise que incriminasse o Irã, por exemplo. Então, cara, não é fácil você trabalhar nesse mundo de conspirações ou abordar esse tipo de assunto. Recentemente os Estados Unidos anunciou aí o programa, né, de guerra interestelar deles aí. E eu quero falar sobre isso com vocês em outro vídeo, porque esse já tá complicadaço aqui de tempo. Mas é muito curioso, né, falando de HAARP aqui com vocês, falar dessa guerra nas estrelas que o Trump anunciou aí, oficializou na verdade. O governo norte-americano oficializou. É um setor militar que vai trabalhar em função, né, de uma guerra interestelar. É um negócio muito louco. Guerra nas estrelas. É oficial. Eu acho que isso já faz parte da ideia dos Estados Unidos ter aquele orçamento negro, o grande investimento que eu falei para vocês que eles mantêm oculto para desenvolver tecnologias secretas, né, de uso militar. E eles estão precisando mostrar essas tecnologias, né, mas eles não podem justificar o investimento feito nelas, então eles vão, né, tentar adaptar agora, né, com esse novo departamento, né, extraterrestre dos Estados Unidos, para mostrar e justificar que, olha, a gente desenvolveu essas tecnologias a partir do investimento que a gente teve aqui. Não, essas tecnologias já existem, já estão sendo usadas, teletransporte, HAARP, né, invisibilidade e muitas outras aí, só que eles não podem revelar ao público. Porque a galera vai querer saber, pô, você tenta me escondendo por quê? Aí é estratégia militar. Mas quem deu dinheiro para vocês investir nisso e vocês nunca falaram a respeito? Por que nunca investiram nisso para, sei lá, para algum ganho para a humanidade? É sempre para questão militar, sempre para questão de guerra. Não vai ter cobrança, então não dá para explicar. Então, vamos inventar aí um setor aí, que a gente fala que colocou aí $1 milhão e desenvolveu tudo isso de uma vez só. Então, mas aí sai outro assunto, beleza? Aqui era o HAARP, terremoto, Irã, Estados Unidos, e o avião, e porra, mano, eu viajo nisso, cara, eu viajo. Desculpa aí se você não curtiu o vídeo, achou que eu me estendi demais, tá? É que é muita informação e muito detalhe que vale a pena para complementar o assunto, tá bom? O contexto é muito maior. Valeu.